Em um dia devastador, Tessa Rowe perde o emprego seu noivo e se vê presa em uma tempestade com um carro destruído. Quando um estranho misterioso chamado Levi oferece seu abrigo, ela não tem ideia de que esse encontro mudará as duas vidas, para sempre. Uma história de segundas chances, curar e encontrar amor após perda. Antes de começarmos esta história, comente abaixo de onde você está assistindo. O céu escureceu quando Tessa Rowe agarrou o volante de sua antiga Honda. A chuva bateu contra o para. Brisa, combinando com as lágrimas escorrendo pelo rosto. Poucas horas atrás, toda a sua vida havia desmoronado. Primeiro, seu chefe a chamou em seu escritório. Estamos reduzindo o tamanho, disse ele, nem mesmo olhando para ela nos olhos. Hoje será o seu último dia. Tessa mal chegou ao carro quando o telefone tocou. Foi Mark, seu noivo de 3 anos. Precisamos conversar, disse ele, sua voz fria. Uma hora depois, ela se sentou em frente a ele em seu café favorito, observando o torcer o noivado anel do dedo. Eu conheci outra pessoa, disse Mark. Sinto muito, mas penso no fundo, você sabia que isso não estava funcionando. O golpe final ocorreu quando ela voltou para embalar suas coisas da casa compartilhada. O nome de Mark era o único na ação. Ela não tinha nada. Você deveria estar fora no fim de semana, ele disse a ela, como se eles não tivessem planejado uma vida juntos. Agora, dirigindo sem rumo por uma estrada rural, Tessa não conseguia ver através de suas lágrimas. A chuva ficou mais pesada e seus limpadores não conseguiram acompanhar. Suas mãos tremeram no volante. Como isso poderia acontecer? Ela sussurrou para si mesma. Tudo se foi em um dia. O carro atingiu um pedaço de água. Tessa sentiu o volante, empurrando em suas mãos. Ela gritou quando a Honda saiu da estrada e deslizou em uma vala com uma trituração doentia. Quando o mundo parou de girar, Tessa ficou congelada. Ela tentou iniciar o motor, mas ele só fez um ruído terrível. Ela pegou seu telefone, sem serviço. A chuva martelou no telhado enquanto olhava para a estrada vazia do campo que se estende nas duas direções. Olá? Ela chamou inutilmente, sua voz quebrando. Alguém está aí? Apenas Thunder respondeu. Tessa se abraçou tremendo. A temperatura estava caindo quando a noite se aproximava. Ela estava realmente sozinha, presa no meio do nada, sem emprego, sem lar e ninguém que se importava onde ela estava. O som de um motor que se aproximava fez sua cabeça se encaixar. Os faróis cortaram a chuva. Uma caminhonete diminuiu a velocidade e parou. O coração de Tessa bateu. Ajuda ou perigo? Ela não sabia o que era pior agora. Uma figura alta saiu, vestindo um casaco desgastado e um chapéu de abas largas que sombreava o rosto. Ele se aproximou do carro dela lentamente. A mão de Tessa pairava sobre o botão de bloqueio. O homem se inclinou para o nível da janela. Você está bem, senhorita? Ele perguntou, sua voz baixa e calma. Algo em seu tom fez Tessa rolar pela janela dela. Meu carro. Eu deslizei para fora da estrada. Storm está piorando, ele disse simplesmente. Deixe-me puxá-lo para fora. Sem esperar por uma resposta, ele voltou ao caminhão. Tessa observou enquanto prendia uma corrente ao para-choque dianteiro. Então, habilmente puxou seu carro da vala. Quando a Honda dela estava na beira da estrada, ele checou sob o capô seus movimentos eficientes e praticados. Radiator está danificado, disse ele, fechando o capô. Não vai ficar longe esta noite. Eu não tenho ninguém para ligar, admitiu. Tessa, sua voz pequena. O homem a estudou por um momento. Nome é Levi, ele finalmente disse. Peguei uma cabine a cerca de 3 quilômetros daqui. Você pode ficar até a tempestade passar. Tessa hesitou. Entrar no caminhão de um estranho foi contra tudo o que ela havia ensinado, mas algo sobre sua força silenciosa parecia segura. Obrigado, disse ela. Eu sou Tessa. Levi assentiu uma vez ajudou a pegar sua bolsa e uma bolsa noturna, e eles dirigiram em silêncio pela pior das tempestades. A cabine era pequena, mas sólida. Uma varanda enrolou-se e a fumaça subiu da chaminé. No interior, um fogo estalou na lareira de pio. Pedra lançando luz quente sobre móveis simples e bem feitos. Cheirava a fumaça de madeira e café.
O banheiro está lá, disse Levi, pendurando o casaco e o chapéu em um gancho. Você pode secar. Vou fazer algo quente. No pequeno banheiro, Tessa olhou para o seu reflexo. Seu rímel correu, deixando trilhas escuras por suas bochechas. Sua blusa estava encharcada e seus cabelos pendiam em emaranhados molhados. Ela parecia tão destruída do lado de fora quanto se sentiu por dentro. Quando ela emergiu, Levi havia uma caneca de chá na mesa. Ele era alto, ela percebeu, com ombros largos e mãos fortes. Seu rosto era todo ângulos e aviões, com uma mandíbula forte coberta de restolho. Mas foram os olhos dele que chamaram sua atenção, azul profundo e vigilante, como se ele estivesse acostumado a ver problemas antes de chegar. Obrigado, disse ela, envolvendo os dedos frios em torno da caneca quente. Para parar. A maioria das pessoas não faria. Levi deu de ombros. O mau negócio da tempestade. Ninguém deve estar nele. Eles se sentaram em um silêncio confortável enquanto a chuva atacava as janelas. Tessa se sentiu estranhamente em paz na casa desse estranho, mais do que sentiu por conta própria ultimamente. Você tem alguém para ligar? Levi perguntou depois de um tempo. Deixe-o saber que você está seguro. Os olhos de Tessa subiram novamente. Ela balançou a cabeça. Não, não mais. Levi não pressionou. Em vez disso, ele se levantou e se mudou para um peito, puxando uma camisa de flanela e calça de moletom. Isso será grande, mas eles estão secos. Essa simples bondade quebrou algo em Tessa. As lágrimas vieram em uma inundação, e uma vez que começaram, ela não conseguiu detê-las. Toda a dor do dia saiu dela. Levi sentou-se em frente a ela, silencioso e firme. Ele não ofereceu conforto vazio ou disse a ela para não chorar. Ele apenas esperou, uma presença silenciosa, enquanto ela se desfez. Sinto muito, ela finalmente disse, limpando os olhos. Foi o pior dia da minha vida. Às vezes falar ajuda, disse ele. Às vezes não. Algo sobre sua falta de pressão tornou mais fácil. A história caiu, o trabalho, o noivo, a casa, toda a sua vida entrou em colapso em horas. 3 anos com Mark, disse ela. 3 anos planejando um futuro que acabou, se foi. Ela olhou para cima. Você já teve tudo o que contou desapareceu de uma só vez? Uma sombra cruzou o rosto de Levi. Sim, ele não elaborou e Tessa não perguntou. Havia uma história lá, mas ela respeitava a privacidade dele da maneira que ele respeitara a dela. A noite se aprofundou. Levi preparou uma refeição simples, de feijão e pão de milho. Eles comeram principalmente em silêncio, mas não era desconfortável. Depois do jantar, Tessa ajudou a lavar a louça, encontrando um conforto estranho na tarefa comum. Pegue a cama, disse Levi, acenando para uma porta. Vou dormir aqui. Ele gesticulou para o sofá. Eu não posso pegar sua cama, protestou Tessa. Já decidiu, disse ele com finalidade, mas não indiscutivelmente. O quarto era tão simples quanto o resto da cabine. Uma colcha feita à mão cobriu a cama. Sem fotos, sem toques pessoais. Era limpo e funcional, como seu proprietário. Apesar de tudo, Tessa dormiu profundamente naquela noite, embutida pelo som da chuva no telhado e pelo conhecimento de que ela não estava sozinha. Ela acordou com a luz do sol escorrendo pela janela. Por um momento, ela ficou desorientada. Então, as memórias inundaram. O disparo, o rompimento, o acidente. Mas pela luz da manhã, a dor parecia mais distante. Ela encontrou Levi na varanda tomando café e observando o vapor dos campos molhados no sol da manhã. Storm passou, disse ele, oferecendo-lhe uma caneca. Mas seu carro precisa de trabalho. Tessa assentiu, olhando para a paisagem. A cabine estava sentada em ascensão, com vista para os prados e florestas. À distância, ela podia ver uma casa maior e edifícios agrícolas. É lindo aqui, disse ela suavemente. Me ajuda a respirar, Levi respondeu. E algo da maneira que... Ele disse que fez Tessa se perguntar o que o levou a esse local isolado. No dia seguinte, eles caíram em um ritmo fácil. Levi não era falador, mas quando ele falou, suas palavras carregavam peso. Ele a mostrou pela propriedade,
apontando pássaros e plantas. Ele a ensinou a dividir madeira para o fogo, suas mãos guiando as dela na alça do machado. À noite, eles sentaram-se por ir fogo. Tessa se viu dizendo a ele sobre crescer em uma pequena cidade, sobre seus sonhos de abrir sua própria loja de flores algum dia, sobre como ela deixou esses sonhos de lado quando conheceu Mark. Nunca coloque seus sonhos no bolso de outra pessoa, disse Levi. E os seus sonhos? Tessa perguntou. Levi olhou para o fogo por um longo tempo. Tive-os uma vez. Agora eu apenas tomo todos os dias. Naquela noite, Tessa adormeceu no sofá enquanto conversavam. Ela acordou brevemente ao encontrar Levi cobrindo-a suavemente com um cobertor, seu rosto mais suave do que ela viu. Ele sentou-se ao lado do fogo, observando as chamas e ocasionalmente olhando para ela, um guardião mantendo a escuridão afastada. Na segunda manhã, o sol brilhava intensamente. Levi a levou para a cidade, para uma pequena garagem onde uma amiga mecânica olhou para o carro dela. Não posso consertar até quarta-feira, disse o mecânico. As partes precisam vir da cidade. Eu posso levá-lo aonde você precisar. Levi ofereceu, mas seus olhos seguravam algo que Tessa não sabia ler. Eu realmente não tenho em lugar nenhum, ela admitiu. Eu ia encontrar um motel, descobrir as coisas. A cabine é sua até que seu carro está consertado, disse Levi simplesmente. Eu estarei na casa principal se você precisar de alguma coisa. Antes que ela pudesse agradecer-lo corretamente, ele estava em seu caminhão dirigindo, se deixando-a de pé junto à garagem com a chave da cabine na mão dela. Naquela tarde, Tessa passou pela pequena cidade, tentando limpar a cabeça. Ela passou por um café com um sinal de ajuda procurada. Por impulso, ela entrou e conversou com o proprietário, uma mulher amigável chamada Betty. Você pode começar amanhã se quiser, disse Betty após uma breve conversa. Não é nada. Chique, mas as dicas são decentes. Tessa saiu com um emprego e uma centelha de esperança. Talvez ela pudesse começar aqui, nesta cidade tranquila. Talvez tudo desmembrado tenha liderado ela aqui. No mercado local, ela comprou mantimentos, planejando preparar o jantar para Levi para agradecer. Enquanto esperava no caixa, ela notou um jornal local. Na página de negócios, havia uma foto que fez seu coração parar. Era Levi. Mais velho, em um terno em vez de roupas de trabalho, mas inconfundivelmente dele. A manchete dizia: Barrett Farms expande os esforços de conservação. Tessa apagou e pegou o jornal rapidamente, lendo enquanto caminhava. Levi Barrett não era apenas um fazendeiro. Ele era Levi Barrett, herdeiro de uma das maiores fortunas agrícolas do estado. O artigo mencionou suas práticas agrícolas inovadoras e sua reclusão desde a morte trágica de sua esposa há 3 anos. Tessa sentiu que o chão havia mudado debaixo dos pés. Por que ele não havia dito a ela? Que um milionário estava vivendo em uma cabine simples, puxando carros de estranhos de valas na chuva? De volta à cabine, ela preparou o jantar, sua mente correndo com perguntas. Quando os faróis varreram a garagem, seu coração bateu. Mas Levi não entrou. Ele deixou algo na varanda e foi embora. Era uma cesta com pão fresco, mel e uma nota, manuscrita. Espero que você esteja se instalando. Ela e Tessa estava na varanda, vendo suas luzes traseiras desaparecerem. O homem que a salvou na tempestade não era quem ela pensava. Mas então, depois de tudo que ela havia perdido, quem era ela agora? A pergunta pendurada no ar quando a noite caiu ao redor da cabine, e Tessa percebeu que precisava encontrar Levi Barrett novamente, para não confrontá-lo, mas para entender por que um homem com tudo havia escolhido viver com nada. Na manhã seguinte, Tessa olhou para o artigo do jornal novamente. A foto de Levi em um traje de negócios parecia tão diferente do homem quieto que a resgatou. O artigo mencionou suas inovações agrícolas, seus esforços de conservação e sua retirada da vida pública após a morte de sua esposa. Chama-o de O Milionário Recluso. Tessa enfiou o jornal enquanto se preparava para seu primeiro dia no Betty's Café. A pequena lanchonete estava ocupada com a multidão do café da manhã quando chegou. Manhã, querida. Betty a cumprimentou, entregando um avental. Pronto para entrar? O trabalho era direto, recebendo ordens, servindo comida, reabastecendo xícaras de café.
Tessa encontrou ela, sorriu genuinamente pela primeira vez em dias. Os clientes regulares eram amigáveis, curiosos sobre o recém-chegado, mas não intrusivos. Você fica na antiga cabine de Barrett? Um homem idoso perguntou enquanto ela derramava seu café. Tessa hesitou. Sim, apenas até o meu carro consertar. O homem assentiu. Levi é um homem bom, mantém-se hoje em dia, mas um bom sangue corre nessa família. Ao longo de seu turno, Tessa pegou pedaços de conversa sobre os Barretts. Eles eram claramente importantes na comunidade. A família possuía terras aqui por gerações. Levi havia modernizado o negócio, tornando-o mais sustentável e lucrativo. O que aconteceu com sua esposa? Tessa finalmente perguntou a Betty. Durante um momento tranquilo, o rosto de Betty ficou sério. Acidente de carro. Emma estava voltando da cidade. Tempestade ruim, como a outra noite. Ela balançou a cabeça. Alguns disseram que Levi deveria ter ido com ela naquele dia, mas ele tinha negócios na fazenda. Ele nunca se perdoou. O coração de Tessa doeu. Não é de admirar que ele parou para ajudá-la na chuva. As pessoas se voltaram contra ele depois, continuou Betty. As revistas de fofocas, até algumas pessoas na cidade, dizem coisas horríveis. Que ele estava frio, que o casamento estava com problemas. Nada disso é verdade, mas Levi apenas retirou-se. Dirija tudo daquela casa grande agora. Mal chega à cidade. Após seu turno, Tessa voltou para a cabine, sua mente cheia dessa nova informação. A cabine parecia diferente agora, sabendo que ela pertencia a um homem rico que escolheu viver de maneira simples. Ela tomou banho e mudou. Depois, ficou na varanda, olhando para a casa principal à distância. Antes que ela pudesse falar com isso, ela começou a andar. A casa principal era maior do que aparecia de longe. Uma bela casa de fazenda com varandas largas e janelas altas. Tessa hesitou no fundo dos degraus, de repente incerta. A porta se abriu antes que ela pudesse bater. Levi ficou lá de volta em suas roupas de trabalho, parecendo surpreso. Tessa, disse ele, você não me disse quem você é. Ela disse suavemente, não acusadoramente. A mandíbula de Levi se apertou. Ele se afastou, convidando-a com um gesto. O interior era bonito, mas não ostensivo. Pisos de madeira, móveis confortáveis, grandes, janelas com vista para a propriedade. Nada como a mansão que ela imaginara. Teria mudado as coisas, disse Levi finalmente, despejando 2 copos de água na cozinha. Como você me viu? Por que isso importa? Tessa perguntou. Levi olhou para ela diretamente pela primeira vez. Porque por 2 dias alguém olhou para mim e apenas viu um homem. Não é manchetes. Não é o passado. A simples honestidade de sua resposta pegou Tessa de surpresa. Ela entendeu de repente. Após seu relacionamento com Mark, que sempre se preocupou com as aparências, a autenticidade de Levi era refrescante. Consegui um emprego na cidade, disse ela mudando de assunto. No Betty's Café. Uma sugestão de um sorriso tocou seus lábios. Betty faz a melhor torta do condado. Ela me contou sobre sua esposa, disse Tessa gentilmente. Desculpe. O rosto de Levi fechou novamente. Ele se mudou para a janela olhando para sua terra. Emma adorou aqui. Disse que a centrou. Depois que ela morreu, os repórteres, os rumores, eu não conseguia enfrentá-lo. Então você se esconde. Aqui? Eu moro aqui, ele corrigiu. Há uma diferença. Eles caíram em silêncio, mas não era desconfortável. Tessa sentiu que havia mais na história da morte de Emma, mas ela não empurrou. Eu deveria voltar, disse ela depois de um tempo. Fique para o jantar, Levi a surpreendeu dizendo. A menos que você precise estar em algum lugar. Eles cozinharam, juntos movendo-se pela cozinha em silêncio confortável. Levi era diferente aqui, mais relaxado, mais ele mesmo. Ele contou a ela sobre a fazenda, sobre seus planos de converter mais terras em habitats naturais. Projeto de Emma, explicou. Ela acreditava em equilíbrio. Pegar apenas o que precisamos, devolvendo o resto. Depois do jantar, eles se sentaram na varanda, observando o pôr do sol pintando o céu em cores vivas. O que você fará quando seu carro for consertado? Levi perguntou. A pergunta pegou Tessa de surpresa.
Ela não tinha pensou além dos próximos dias. Eu não sei. Não tenho muito o que voltar. O trabalho é permanente se você quiser, disse Levi. Betty mencionou isso. Você tem falado sobre mim? Tessa sorriu. Cidade pequena, ele respondeu, mas havia uma suavidade nos olhos que não havia estado lá antes. Quando os dias se transformaram, em uma semana Tessa caiu em uma rotina. Ela trabalhou no café, passava as noites na cabine e, ocasionalmente, caminhava até a casa principal para jantar com Levi. Eles conversaram mais facilmente agora, embora ele ainda mantivesse partes de si mesmo guardadas. Quando o carro dela foi finalmente consertado, Tessa enfrentou uma decisão. Ela tinha dinheiro suficiente para um depósito de segurança em um apartamento na cidade. Betty havia oferecido seu trabalho em tempo integral. Ela poderia começar aqui. No dia em que mudou seus poucos pertences da cabine para seu novo apartamento, acima da livraria da cidade, Levi veio ajudar. Ele carregava caixas pelas escadas estreitas, sua presença enchendo o pequeno espaço. É bom, disse ele, olhando em volta para as salas iluminadas pelo sol. É um começo, respondeu Tessa. Obrigado, Levi, por tudo. Ele assentiu, desconfortável com gratidão. Antes de sair, ele entregou a ela uma chave. A cabine está sempre aberta se você precisar de silêncio. A vida se estabeleceu em um novo padrão. Tessa fez amigos na cidade. Seu apartamento se tornou uma casa, decorada com descobertas de mercado de pulgas. O trabalho do café era estável. Às vezes, ela dirigia para a fazenda em seus dias de folga. Levi a ensinaria a andar de cavalos ou eles passeavam a propriedade juntos. Uma noite, enquanto se sentavam na varanda assistindo a uma tempestade de verão rolar, Levi pegou a mão dela. O toque foi gentil, questionando. Tessa amarrou os dedos pelos dele, respondendo sem palavras. Mas a paz não poderia durar. 2 meses após sua chegada, um fotógrafo de revistas de fofocas os viu no mercado de agricultores locais. Levi estava rindo de algo que Tessa disse, sua mão descansando levemente nas costas dela. No momento, inocente e privado, tornou-se público da pior maneira. A nova chama de Barrett Millionaire gritou a manchete. O artigo estava cheio de insinuações que Tessa estava atrás de seu dinheiro, que havia seduzido o viúvo em luto, que era uma digger de ouro, aproveitando um homem vulnerável. A revista chegou às arquibancadas na terça-feira. Na quarta-feira, Tessa sentiu os olhares para o café. As conversas pararam quando ela se aproximou das mesas. Alguém havia escrito Gold Digger em seu carro no batom. Betty a defendeu ferozmente. Você não se importa com eles, disse ela, envolvendo um braço em volta dos ombros de Tessa. Esta cidade resistiu a fofocas pior do que isso, mas Tessa ficou abalada. Ela não tinha ouvido falar de Levi desde que a história quebrou. Naquela noite, enquanto ela esfregava as palavras odiosas do carro, lágrimas escorrendo pelo rosto, um caminhão familiar parado. Levi saiu, seu rosto como trovão. Eu vi o carro, disse ele. Desculpe. Não é sua culpa, disse Tessa, deixando a esponja no balde. É, ele insistiu. Eu deveria ter conhecido melhor, deveria ter protegido você disso. Eu não preciso de proteção, Levi. Eu preciso... Tessa parou. Não tenho mais certeza do que precisava. O quê? Ele perguntou suavemente. Honestidade, ela finalmente disse. Você nunca fala sobre Emma, sobre o que realmente aconteceu. Todo mundo na cidade tem teorias, mas você nunca diz o nome dela. O rosto de Levi endureceu. Algumas coisas são privadas. Não quando eles estão nos destruindo, rebateu Tessa. Não quando eles estão entre nós. Não há nós, disse Levi, as palavras como um tapa. Não pode haver, pensei, mas estava errado. Ele se virou para sair, mas Tessa agarrou seu braço. Não faça isso. Não me afaste porque você está com medo. Não estou com medo, disse ele, mas seus olhos contaram uma história diferente. Estou sendo realista. Veja o que eles já estão fazendo com você. Só vai piorar. Eu não me importo com o que as pessoas pensam, insistiu. Tessa, você vai, Levi disse calmamente. Quando eles se aprofundam, quando as mentiras começam,
quando eles torcem tudo de bom em algo feio. Ele se afastou. Eu não posso assistir isso acontecer de novo. Ele foi embora, deixando Tessa em pé, alone, ao lado de seu carro vandalizado, imaginando que segredos Levi Barrett estava realmente escondendo. No dia seguinte, mais repórteres apareceram na cidade. Eles vieram ao café perguntando sobre Tessa e Levi. Betty os perseguiu com uma vassoura, mas o dano foi causado. As fofocas da cidade mudaram de curioso para cruel. Ouvi dizer que ela o atacou deliberadamente. Uma mulher sussurrou alto o suficiente para Tessa ouvir. Descobri quem ele era e montou toda a coisa do acidente de carro. Tessa lançou uma pilha de pratos, o acidente silenciando o café. Meu carro realmente quebrou, disse ela com a voz tremendo. Eu realmente perdi meu emprego. E meu noivo em um dia. E Levi Barrett realmente me ajudou quando ninguém mais o faria, sem me dizer que ele era rico ou famoso ou qualquer outra coisa. Ela desamarrou seu avental e entregou a Betty. Sinto muito. Não posso hoje. Tessa dirigiu para o único lugar que sabia que podia encontrar a paz. A cabine. Ela se sentou na varanda, observando o vento nas árvores, tentando classificar seus sentimentos. Ela veio cuidar profundamente para Levi, sua força silenciosa, sua bondade oculta, a maneira como a viu. Realmente a viu. Mas agora, tudo estava contaminado por vozes externas, por sua relutância em deixá-la entrar completamente. O som de um carro a fez olhar para cima. Mas não era o caminhão de Levi subindo a viagem. Era um carro preto elegante que ela não reconheceu. Uma mulher saiu, elegante e equilibrada, com cabelos escuros puxados para trás em um estilo severo. Ela olhou para Tessa com avaliação legal. Você deve ser Tessa, disse ela. Sou Catherine Barrett, a irmã de Levi, e precisamos conversar. Catherine não esperou por um convite. Ela subiu os degraus da varanda e sentou-se na cadeira ao lado de Tessa. Meu irmão é uma pessoa particular, ela começou. Ele não deixa as pessoas facilmente. Eu notei, disse Tessa secamente. Uma sugestão de um sorriso tocou os lábios de Catherine. Ele me disse como você se conheceu. É muito cinematográfico. Não foi planejado, se é isso que você está implicando. Não, Catherine concordou. Eu não acho que foi. Mas o que está acontecendo agora? A atenção da mídia, os rumores, é exatamente o que Levi está evitando há 3 anos. Por causa da morte de Emma, disse Tessa em silêncio. Os olhos de Catherine se estreitaram. O que ele te contou sobre isso? Quase nada. Só que foi um acidente de carro em uma tempestade. Que ele se culpa. Catherine suspirou, olhando para a terra. Meu irmão carrega a culpa que não é dele. Na noite em que Emma morreu, eles discutiram. Ela queria ir a um evento de caridade na cidade. Ele estava ocupado com a colheita e não podia ir. Ela foi sozinha. Tessa sentiu um frio. A tempestade. 13 Attitude. Ela estava enviando mensagens para ele, um pedido de desculpas, quando perdeu o controle do carro, continuou Catherine. A mídia se apossou dos registros telefônicos, transportou-o em um escândalo, que ela estava distraída porque estavam brigando que Levi havia priorizado o trabalho sobre sua esposa. Isso é horrível, Tessa sussurrou. Fica pior, disse Catherine sombriamente. Um repórter sugeriu que a morte de Emma não foi um acidente, que Levi tinha algo a ver com isso. Tessa ofegou. Isso é ridículo. Quem o conhece? Exatamente. Catherine entrou. Quem o conhece, mas o público não o conhece. Eles veem um homem rico e bonito que raramente sorri. Era fácil pintá-lo como o vilão. Por que você está me dizendo isso? Tessa perguntou. Catherine a estudou. Porque você fez algo que eu pensava impossível. Você fez meu irmão sorrir novamente. Mas agora os abutres estão circulando. E ele está se retirando. Eu não quero que ele perca essa chance. Chance com o quê? Felicidade. Catherine disse simplesmente. Levi merece ser feliz. Você também. Antes que Tessa pudesse responder, eles ouviram o barulho de um caminhão. Levi parou, sua expressão escurecendo, quando viu o carro de sua irmã. Catherine, disse ele enquanto se aproximava. O que você está fazendo aqui? Apresentando-me a Tessa,
Catherine respondeu calmamente. Desde que você não estava indo. Os olhos de Levi se moveram entre eles. O que você disse a ela? A verdade, disse Catherine em pé. Algo que você deve tentar algum dia. Ela tocou o show de Tessalder. Foi um prazer conhecê-lo. Espero que conversemos novamente. Ela saiu, o carro ronronando pela entrada da garagem, deixando Tessa e Levi sozinhos em um forte silêncio. Sua irmã é interessante, disse Tessa finalmente. Ela se mistura, respondeu Levi, mas não havia raiva real em sua voz. Ela se importa com você, rebateu Tessa. Ela me contou sobre Emma, sobre o que realmente aconteceu. A mandíbula de Levi se apertou. Ela não tinha direito. E você não tinha o direito de me fechar, disse Tessa, em pé para encará-lo. Decidir por mim o que posso lhe dar. Perdi tudo antes de te conhecer, Levi. Meu trabalho, minha casa, meu futuro. Mas ainda estou de pé. Eu sou mais forte do que você pensa. Eu sei o quão forte você é, disse Levi em silêncio. Não é disso que tenho medo. Então o quê? Tessa exigiu. Que eu não sou, ele admitiu. As palavras claramente difíceis para ele. Que eu vou te decepcionar, que vou te perder como eu a perdi. Tessa se aproximou pegando as mãos dela. Você não pode controlar tudo, Levi. A vida acontece, tempestades vêm, mas se esconder não o protege. Isso significa que você as enfrenta sozinha. Levi olhou para as mãos unidas. Os repórteres, as fofocas, vai piorar antes que melhore. Então vamos enfrentar isso juntos, disse Tessa, se é isso que você quer. Os olhos de Levi encontraram os dela, e pela primeira vez ela não viu sombras lá. Ele disse simplesmente. Você apareceu na minha vida em uma tempestade, Tessa. E pela primeira vez em anos eu queria ficar seco. Ele se inclinou, seus lábios encontrando o dela em um beijo gentil que prometeu mais. Tessa sentiu algo se estabelecer em seu coração. Uma certeza de que o que quer que venha a seguir, eles o enfrentariam. Mas, enquanto eles estavam ali, abraçando, se na luz desbotada, nem notaram o sedã preto estacionado na estrada distante, ou a mulher os observando através de binóculos. Uma mulher que parecia notavelmente com Emma Barrett e cujo retorno abalaria as fundações de tudo o que Levi pensou que sabia sobre a noite em que sua esposa morreu. Na manhã seguinte, Tessa acordou com o som da chuva no telhado da cabine. Ela e Levi conversaram até tarde da noite, planejando como lidar com as fofocas e a atenção da mídia. Ele finalmente se abriu sobre Emma, compartilhando memórias boas e dolorosas. Parecia um novo começo. Tessa vestida para o trabalho, sentindo-se mais leve do que em dias. Quando ela pisou na varanda, ela encontrou uma única flores silvestres com uma nota. Jantar hoje à noite? Ela sorriu enfiando a flor em seus cabelos. O gesto simples significava mais do que qualquer presente caro. No café, Betty já estava lidando com a corrida do café da manhã. Lá está ela, disse Betty calorosamente. Sentindo-se melhor hoje? Muito, respondeu Tessa, amarrando seu avental. Bom, porque esses abutres estão de volta. Betty acenou para a janela onde um homem com uma câmera estava do outro lado da rua. Estive lá desde a abertura. O sorriso de Tessa vacilou. Eles realmente não desistem, não é? Não quando há dinheiro a ser ganho, disse Betty sombriamente. Mas estamos acostumados a proteger os nossos por aqui. Durante seu turno, Tessa sentiu os olhos do fotógrafo nela. Ela manteve a cabeça erguida, lembrando as palavras de Levi da noite anterior. Deixe-os olhar. Eles só verão o que mostramos. No almoço, a porta do café se abriu e Catherine Barrett entrou. As cabeças se viraram enquanto ela caminhava para o balcão. Ao contrário de ontem, ela estava vestida casualmente em jeans e uma simples blusa. Senhora Barrett, Betty a cumprimentou com surpresa. Não te vejo na cidade há um tempo. Estou visitando meu irmão, disse Catherine. Depois virou. Sim, para Tessa. Posso ter uma palavra? Eles se sentaram em uma mesa de canto. Catherine parecia diferente hoje, menos polida, mais humana. Eu queria me desculpar por ontem, ela começou. Eu era abrupto, protetor de Levi. Você não precisa se desculpar, garantiu Tessa.
Eu entendo. Catherine a estudou. Eu acho que sim. É por isso que estou aqui. Levi me ligou esta manhã. Ele parecia feliz. Ela sorriu um pouco. Faz muito tempo que ouvi isso em sua voz. Tessa sentiu um calor espalhado por ela. Ele é um homem Udi. Sim, Catherine concordou. Mas ele também é teimoso e privado de uma falha. A maldição da família Barrett. Ela fez uma pausa. Há algo mais que você deve saber. Algo que eu não te disse ontem. Uma sensação de desconforto surgiu sobre Tessa. O que é? Depois que Emma morreu, houve complicações, disse Catherine com cuidado. Sua família nunca aceitou o relatório do acidente. Eles culparam Levi completamente. Sua irmã, Claire, era particularmente vocal. Ela ameaçou processar para expor a verdade, como a chamava. Que verdade? Tessa perguntou. Catherine suspirou. Não há um. A morte de Emma foi um trágico acidente. Mas a dor faz as pessoas procurarem alguém para culpar. Claire precisava de Levi para ser o vilão. O que aconteceu com ela? Ela se afastou eventualmente. A última vez que eu vi, ela estava na Europa. Catherine hesitou. Mas há rumores de que ela voltou. E se ela vê essas histórias de tabloides sobre você e Levi, a implicação pendurada no ar. Tessa sentiu um calafrio apesar do café quente. Você acha que ela pode causar problemas? Acho que ela nunca chegou ao fechamento, disse Catherine diplomaticamente. E as pessoas que não curaram pode ser imprevisível. Depois que Catherine saiu, o dia de Tessa parecia mais escuro. O fotógrafo do outro lado da rua se juntou a outra. Ao fechar o tempo, havia 3. Betty trancou a porta atrás do último cliente. Vou levá-lo até o seu carro, ela ofereceu. Eu posso lidar com isso, disse Tessa, embora tenha sido grato pela empresa. Os repórteres invadiram assim que saíram. Tessa, há quanto tempo você conhece Levi Barrett? É verdade que você organizou o acidente para encontrá-lo. O que o atraiu para ele? O homem ou o dinheiro? Tessa continuou andando de cabeça para baixo. Betty gritou com eles para recuar. Finalmente eles chegaram ao carro de Tessa. Não os deixe chegar até você, disse Betty. Isso vai soprar. Mas enquanto Tessa dirigia para a fazenda para jantar com Levi, ela não conseguiu abalar o aviso de Catherine sobre Claire. E se a irmã de Emma realmente estivesse de volta? O que isso significaria para ela e Levi? A casa principal foi iluminada contra a escuridão de reuniões quando ela chegou. Levi a conheceu na porta, o rosto dele iluminando quando a viu. Você usava a flor, ele notou, tocando seus cabelos gentilmente. Foi perfeito, disse ela, subindo na ponta dos pés para beijar. Lu, lá dentro, ele preparara o jantar. A mesa foi colocada com velas e flores silvestres. Não era chique. Levi não era do tipo para grandes gestos, mas a consideração a tocou profundamente. Durante o jantar, ela contou a ele sobre os repórteres do lado de fora do café e da visita de Catherine. Minha irmã precisa se importar com seu próprio negócio, Levi murmurou. Ela se importa com você, lembrou Tessa. E ela mencionou algo que me preocupa, sobre a irmã de Emma, Claire. A expressão de Levi escureceu. Claire Wilson. Não ouvi esse nome há algum tempo. Catherine acha que pode estar de volta. Que ela pode ter visto as histórias de tabloides. Levi colocou o garfo. Claire me culpou desde o início. Disse que levava Emma à distração, que o acidente foi minha culpa. Nada que eu disse fez alguma diferença. O que ela faria se voltasse? Tessa perguntou. Eu não sei, Levi admitiu. Após o funeral, ela ameaçou todos os tipos de coisas. Ação legal, campanhas da mídia. Ela estava sofrendo com raiva. Eventualmente, ela apenas desapareceu. Sua família disse que estava viajando. Você acha que ela tentaria te machucar? Nós? Levi estendeu a mão do outro lado da mesa, pegando a mão dela. Não vou deixar ninguém te machucar, Tessa. Não repórteres nem fofocas e certamente não Claire Wilson. Depois do jantar, eles se sentaram no balanço da varanda, assistindo estrelas aparecendo no céu com clareza. O braço de Levi estava ao redor dos ombros, quente e seguro. Fique hoje à noite, ele disse suavemente. Tessa olhou para ele. Tem certeza? Ele assentiu, seus olhos sérios. Eu terminei de me esconder. Fiquei deixar o medo ditar minha vida.
Naquela noite nos braços de Levi, Tessa sentiu como se tivesse finalmente encontrado em casa. A conexão entre eles era mais profunda que a paixão. Era o reconhecimento, duas almas que estavam quebradas, encontrando a totalidade uma da outra. Na manhã seguinte, Tessa acordou com a luz do sol e o cheiro de café. Levi já estava de pé junto à janela de jeans, seus cabelos ainda úmidos do chuveiro. Ele parecia mais jovem, mais relaxado. "Manhã", disse ela sentando, se ele se virou, sorrindo. "Há café lá embaixo quando você está pronto." Tudo parecia diferente, mais fácil, mais brilhante. Eles tomaram café da manhã juntos, planejando o dia deles. Levi precisava verificar os campos norte. Tessa teve o dia de folga do café. "Venha comigo", disse ele. "Eu quero te mostrar uma coisa." Eles levaram seu caminhão, passando por campos cultivados para uma parte mais selvagem da propriedade. Uma ponte de madeira atravessou um pequeno riacho, levando a um prado cheio de flores silvestres. "Emma projetou isso", explicou Levi enquanto atravessavam a ponte. "Um habitat natural para borboletas e abelhas. Ela queria equilibrar a fazenda, tirando da terra em alguns lugares, devolvendo os outros." "É lindo", disse Tessa, tocando uma coniflower roxa. "Venho aqui para pensar", admitiu Levi, "para lembrar por que tudo isso importa." Eles passaram a manhã lá, Levi apontando plantas diferentes e explicando seu propósito. Seu amor pela terra era evidente em cada palavra. Quando eles voltaram ao caminhão, Tessa viu algo na estrada de terra à frente. Um carro estacionado pela ponte. Uma mulher ficou ao lado, observando os Levi tenso. "Claire", disse ele com a voz apertada. A mulher se aproximou lentamente. Ela era elegante, com os cabelos escuros de Emma e as características finas, mas onde o rosto de Catherine mostrou força, Claire mostrou amargura. "Jogando guia turístico, Levi?", ela ligou. "Mostrando o lugar especial de sua nova namorada Emma?" "Claire", Levi reconheceu rigidamente. "O que você está fazendo aqui?" "Eu vi as histórias", disse ela, seus olhos se fixando em Tessa com avaliação, a frio. "O viúvo em luto encontra o amor novamente. Que toque." "Você não tem o direito de estar aqui", disse Levi, pisando levemente na frente de Tessa. "Eu tenho todo o direito", Claire rebateu. "Minha irmã morreu por sua causa. Ou você se esqueceu disso enquanto está marcando sua nova conquista?" Tessa sentiu Levi e se encolheu ao lado dela. "Já é o suficiente, Claire", ele disse calmamente. "Nunca será suficiente, Claire Spett. Emma ainda estaria vivo se não fosse por você e neste lugar. Ela nunca quis morar aqui. Ela estava infeliz." Levi balançou a cabeça. "Isso não é verdade. Emma amava a fazenda. Ela projetou aquele prado, planejou as áreas de conservação, porque era a única maneira de ficar presa aqui." Claire interrompeu. Ela estava tentando tirar o melhor proveito da prisão em que a colocou. Na noite em que ela morreu, ela estava finalmente escapando. "Tivemos uma discussão", admitiu Levi. "Mas ela não estava saindo. Ela estava voltando. Para casa." "É nisso que você precisa acreditar", disse Claire com desdém. Então seus olhos se estreitaram em Tessa. "Ela sabe, Levi. Ela sabe o que realmente aconteceu naquela noite." "Eu sei que foi um acidente", Tessa falou. "Eu sei que Levi amava sua esposa." Claire riu amargamente. "Amor? É isso que ele te disse?" Ela estendeu a mão na bolsa e puxou um papel dobrado. "Então, explique isso." Ela empurrou o jornal em Tessa. Foi uma impressão de um e-mail datada do dia da morte de Emma. De Emma Barrett para Claire Wilson, assunto: decisão tomada. "Claire, você estava certo. Eu não posso mais fazer isso. Eu disse a Levi que vou ao evento de caridade hoje à noite, mas estou realmente vindo para você. Tenha os ingressos prontos. Amanhã estaremos em Paris e finalmente posso começar a viver minha vida novamente." Amor em Tessa sentiu o solo mudar embaixo dela. Ela olhou para Levi, cujo rosto havia pálido. "Isso é falso", disse ele rouca. "Emma nunca iria." "Ela enviou horas antes de morrer", disse Claire triunfantemente. "Ela estava vindo para mim para escapar de você. O acidente aconteceu porque ela estava correndo para pegar um voo.
Não porque ela estava enviando uma mensagem para você, um pedido de desculpas. Se isso era real, por que você não mostrou à polícia? Levi exigiu. Para os repórteres? Por que esperar 3 anos? Como prometi a Emma, eu protegeria sua privacidade, disse Claire. Mas agora você está tentando substituí-la. Não vou deixar a memória dela ser apagada. Ninguém está apagando Emma, disse Tessa com firmeza. Levi homenageia sua memória todos os dias em como ele se importa com esta terra, como ele continua o trabalho dela. Claire olhou para ela com desprezo. O que você saberia sobre isso? Você é apenas a mais recente distração, o rebote. Você acha que o que tem é especial? Ele descartará você como teria descartado Emma se ela não tivesse morrido primeiro. Isso é o suficiente. A voz de Levi rachou como trovão. Deixe minha propriedade agora, Claire, ou eu vou remover. Claire sorriu pouco. Eu estou indo, mas eu não terminei. O mundo merece saber que tipo de homem você realmente é. Ela olhou para Tessa. E você merece saber no que está se metendo. Ela entrou no carro e foi embora, deixando um forte silêncio para trás. Tessa olhou para o e-mail em sua mão, depois para Levi. Existe alguma chance de que isso seja real? Os olhos de Levi seguraram os dela firmes e claros. Não. Emma e eu tivemos nossos problemas, mas ela não estava saindo. Não é assim. Então por que Claire criaria isso? O luto faz coisas estranhas para as pessoas, disse Levi em silêncio. Claire e Emma estavam próximas. Depois que Emma morreu, Claire precisava de alguém para a culpar. Ela me escolheu. E se ela for à imprensa com isso? Então vamos lidar com isso, disse Levi pegando a mão dela. Junto. Eles voltaram para a casa em silêncio, ambos perdidos em pensamento. A paz da manhã havia sido destruída pela aparência de Claire e sua reivindicação chocante. De volta à casa, Levi fez uma ligação para seu advogado enquanto Tessa fazia café. Ela tentou empurrar as palavras de Claire de sua mente, mas as dúvidas haviam surgido. E se houvesse alguma verdade no e-mail? E se Emma realmente estivesse infeliz? Levi a encontrou na varanda, olhando para a terra. Você está se perguntando se poderia ser verdade, disse ele sentado ao lado dela. Tessa hesitou. Eu acredito que você amava Emma. Acredito que ela te amava. Mas os casamentos são complicados. As pessoas mantêm segredos. Levi suspirou. Emma e eu não éramos perfeitos, argumentamos. Às vezes ela sentia falta da vida na cidade. O último ano foi difícil. Estávamos tentando ter um filho. Sua voz pegou. Mas ela não estava planejando sair. Eu teria sabido. Como você pode ter certeza? Tessa perguntou suavemente. Levi ficou quieto por um longo momento. Então ele ficou. Venha comigo. Há algo que preciso mostrar a você. Ele a levou ao seu estudo, uma sala que Tessa nunca havia entrado antes. Estava revestido com estantes de livros e uma grande mesa dominava uma parede. Levi foi a um gabinete desbloqueando-o com uma chave do bolso. Ele removeu uma caixa pequena e a colocou na mesa. Nunca mostrei a ninguém, disse ele, nem mesmo Catherine. Dentro da caixa havia uma pequena caixa de joias de veludo e um envelope. Ele abriu o caso primeiro. Um colar estava lá dentro, uma corrente de ouro simples com um pingente de 2 folhas entrelaçadas, um ouro, um prateado. Eu tinha feito isso para o nosso aniversário, explicou Levi. Seria uma surpresa. A folha de ouro para mim, a prata para Emma. Conectado, mas diferente. Como nós. Tessa tocou o colar suavemente. É lindo. Na noite em que ela morreu, continuou Levi, discutimos sobre o evento de caridade. Eu não podia ir. Estávamos no meio da colheita e uma tempestade estava chegando. Ela estava chateada. Disse que eu sempre colocava a fazenda em primeiro lugar. Ele engoliu em seco. Ela estava certa, de certa forma. Priorizei esse lugar. Pensei que tivéssemos tempo para encontrar o equilíbrio. Ele pegou o envelope. Depois que ela saiu, me senti terrível. Escrevi essa carta a ela, pedindo desculpas, prometendo fazer melhor. Eu iria dar a ela com o colar quando ela chegou em casa. Ele entregou a Tessa o envelope. Leia, se você quiser. A carta dentro foi escrita na mão forte e clara de Levi. Era cru, honesto, um homem deitando seu coração,
reconhecendo suas falhas, prometendo ser melhor. A última linha dizia: "Volte para casa, Emma. Vamos encontrar o caminho juntos." Lágrimas encheram os olhos de Tessa. Ela nunca viu isso. "Não", Levi disse calmamente. "A tempestade atingiu mais cedo do que o esperado. Ela me mandou uma mensagem dizendo que estava voltando. Foi o último que ouvi dela." "Eu sinto muito, Levi." Tessa sussurrou. "Eu carrego essa culpa há 3 anos, ele admitiu. "Quer saber se ela realmente estava feliz comigo, se eu pudesse impedir sua morte por ser um marido melhor?" "Você não pode saber disso", disse Tessa pegando a mão dele. "Acidentes acontecem. Eles são culpa de ninguém." "O e-mail de Claire." "É mentira", disse Levi com firmeza. "Emma não estava planejando sair do país. Ela estava voltando para casa. Claire está torcendo o que aconteceu para se encaixar em sua própria narrativa." "O que você vai fazer?" "Luta de volta pela primeira vez", disse Levi. "Meu advogado está preparando uma ordem de cessar e desistir. Se Claire for público com essas alegações, processaremos por difamação." "Você acha que isso vai impedir lá?" "Eu não sei", Levi admitiu. "Mas eu terminei de me esconder. Fiquei deixar os fantasmas do passado controlarem minha vida." Ele olhou para Tessa atentamente. "Quando você derrapou da estrada naquela noite, algo mudou para mim. Vendo você lá na chuva, era como se o universo estivesse me dando uma segunda chance." Tessa se aproximou tocando seu rosto. "Nós dois tivemos uma segunda chance, e não estou deixando Claire Wilson ou qualquer outra pessoa tirar isso de nós." Naquela noite, eles fizeram planos. Se Claire fosse pública com suas reivindicações, eles responderiam com a verdade. Não há mais silêncio, não há mais retiro. Juntos, eles enfrentariam qualquer tempestade a seguir. Enquanto Tessa voltou para o apartamento dela na manhã seguinte, ela se sentiu mais forte, mais certa. As dúvidas que Claire tentaram plantar não se enraizaram, mas quando ela se virou para a Main Street, ela soube imediatamente que algo estava errado. Uma multidão se reuniu do lado de fora do café. Betty estava na calçada, o rosto pálido. "O que aconteceu?", Tessa perguntou quando se aproximou. Betty apontou para a janela do café. Escrito em tinta vermelha eram as palavras "Gold Digger" e "Home Wrecker". "Aconteceu da noite para o dia", disse Betty. "O xerife já esteve por..." Tessa olhou para as palavras feias, sentindo-se doente. "Claire", ela sussurrou. "Você não sabe disso", advertiu Betty. "Eu faço", respondeu Tessa. "Ela nos confrontou ontem. Fez acusações sobre a morte de Emma." Enquanto falavam, mais pessoas se reuniram. Alguns se ofereceram para ajudar a limpar. Outros sussurraram atrás das mãos. Tessa se sentiu exposta, vulnerável. O telefone dela tocou. "Levi." "Acabei de ouvir", disse ele sem preâmbulo. "Você está bem?" "Estou bem", ela garantiu a ele. "Mas este é apenas o começo, não é?" "Vou buscá-lo", disse Levi. "Precisamos conversar." 20 minutos depois, seu caminhão parou. A multidão se separou quando ele saiu. Ele ignorou os olhares, vindo direto para Tessa e pegando a mão dela. "Venha comigo", ele disse simplesmente. Eles dirigiram em silêncio de volta à fazenda. Quando eles chegaram, Catherine estava esperando na varanda, seu rosto sombrio. "É pior do que pensávamos", disse ela enquanto eles se aproximavam. "Claire foi para a mídia. Está em toda a internet." Lá dentro, ela mostrou a eles a história em seu laptop. Barrett Widow planejava fuga antes de um acidente mortal. Leia a manchete. O artigo citou Claire extensivamente, alegando que Emma estava infeliz em seu casamento e estava planejando deixar Levi na noite em que ela morreu. "Eles estão me pintando como controle abusivo", disse Levi, sua voz apertada de raiva. "E agora, eles estão arrastando Tessa, sugerindo que eu segui em frente com outra vítima." "Precisamos responder", insistiu Catherine. "Libere uma declaração. Mostre a eles a verdade." "Que verdade?", Levi perguntou amargamente. "Que Emma e eu não éramos perfeitos. Isso às vezes ela estava infeliz? Essa eu sou a razão pela qual ela estava naquela estrada naquela noite." "Isso não é justo", disse Tessa com firmeza. "Emma fez suas próprias escolhas. O acidente não foi culpa sua."
Tente dizer isso aos abutres, Catherine murmurou, percorrendo mais artigos. Levi acompanhou a sala, frustração que irradia dele. Eu nunca deveria ter deixado você se envolver nisso, disse ele a Tessa. Agora eles estão atacando você também. Eu faço minhas próprias escolhas, Levi, respondeu Tessa, assim como Emma fez. Você não decide o que é melhor para mim. Suas palavras pendiam no ar. Levi parou de andar olhando para ela com surpresa. Ela está certa, disse Catherine, e é exatamente isso que você precisa dizer publicamente. Que Emma era sua própria pessoa, tomando suas próprias decisões. Que você a respeitou então e respeita Tessa agora. Não vai parar, Claire, apontou Levi. Não, Catherine concordou, mas isso mostrará a todos os outros que você não está mais escondendo, que você não tem nada para se envergonhar. Quando eles debateram o próximo passo, o telefone de Levi tocou. Era seu advogado. Claire Wilson está ameaçando registrar um processo por morte por negligência, ele relatou após a ligação. Ela afirma ter novas evidências de que eu era emocionalmente abusivo com Emma. Isso é ridículo, explodiu Catherine. Emma teria me dito se você fosse abusivo. Ela teria procurado ajuda. A menos que ela tenha medo, disse Tessa em silêncio. Os outros olharam para ela. Não estou dizendo que é verdade, acrescentou ela rapidamente. Mas é isso que Claire afirmará, que Emma estava com muito medo de contar a alguém. Então, o que fazemos? Levi perguntou, parecendo derrotado. Tessa se levantou, resoluta. Encontramos a verdade. A verdadeira verdade, não a versão de Claire. Como? Catherine exigiu. Os periódicos de Emma, disse Tessa. Você mencionou uma vez que ela manteve os diários. Você os leu, Levi? Ele balançou a cabeça. Eu não podia. Depois que ela morreu, eu arrumei as coisas dela. Os diários estão no sótão. É aí que começamos, decidiu Tessa. Se Emma estivesse realmente infeliz, planejando realmente sair, ela teria escrito sobre isso. Lendo seus pensamentos particulares, Levi hesitou. Ela gostaria que Claire arraste sua memória. Pela lama? Catherine perguntou gentilmente. Usando a morte dela para machucá-lo? Finalmente Levi assentiu. Os diários são a nossa melhor chance de combater as mentiras de Claire. Mas Tessa, ele se virou para ela, seus olhos intensos. O que encontramos nesses diários, bom ou ruim? Nós enfrentamos isso juntos, de acordo? Tessa pegou sua mão. Negócio. Enquanto subiam as escadas para o sótão, Tessa sentiu uma estranha mistura de determinação e desconforto. Eles estavam prestes a descobrir os pensamentos particulares de Emma. Talvez aprender segredos que Levi nunca havia conhecido. A mulher que ele amava revelaria uma verdade que poderia destruir o que eles estavam construindo. Ou suas palavras, do passado finalmente as libertariam? O sótão estava empoeirado e fraco, com a luz da manhã filtrando através de uma pequena janela. Caixas de papelão alinhadas nas paredes, cada uma marcada cuidadosamente na caligrafia de Levi. Ele se mudou para uma marcada Emma pessoal. Eu arrumei tudo depois do funeral, explicou sua voz apertada. Não suportava olhar para isso então. Dentro da caixa havia álbuns de fotos, imagens emolduradas e uma pilha de diários de couro. Levi os levantou com cuidado, passando os dedos sobre a capa em relevo do topo. Emma escreveu quase todos os dias, disse ele suavemente. Disse que a ajudou a entender as coisas. Catherine tocou seu ombro. Você não precisa fazer isso, Levi. Sim, sim, ele respondeu firmemente. Para Emma, para Tessa, para todos nós. Eles carregavam os diários no andar de baixo para a sala de estar. Havia 12 no total, abrangendo os 3 anos de casamento. De Levi e Emma. Devemos começar com o último, sugeriu Tessa gentilmente, os meses antes de ela morrer. Levi assentiu, pegando o diário mais recente. Ele abriu, depois parou, olhando para Tessa com olhos incertos. Você leria? Ele perguntou. Acho que não posso. Tessa entendeu. Esses eram pensamentos particulares de Emma sobre o marido, sobre o casamento. Seria doloroso demais para Levi. Lê-los, claro, disse ela, levando o diário. Ela se estabeleceu em uma cadeira pela janela enquanto Levi e Catherine sentaram-se à sua frente, esperando.
O diário começou 6 meses antes da morte de Emma. Tessa leu silenciosamente a princípio, tentando ter uma sensação da voz de Emma, seus sentimentos. As primeiras entradas eram comuns, atividades diárias, pequenas frustrações, momentos de alegria. Emma escreveu sobre a fazenda, sobre o planejamento do prado de borboleta, sobre o jantar com os amigos. Nada em comum até agora, relatou Tessa. Ela parece contente. Ela continuou lendo, lançando páginas. Cerca de 3 meses antes do acidente, o tom mudou. Emma escreveu sobre discussões com Levi, sobre suas longas horas, sobre se sentir isolado na fazenda, sobre a falta da vida na cidade. Existem algumas entradas difíceis aqui, admitiu Tessa. Tempos em que ela se sentiu sozinha, quando vocês dois estavam lutando. Levi assentiu, solene de rosto. Passamos por um trecho difícil naquela primavera. A fazenda estava se expandindo, eu estava trabalhando demais. Conversamos sobre isso, tentamos encontrar equilíbrio. Enquanto Tessa continuava lendo, as entradas de Emma se tornaram mais reflexivas. Ela escreveu sobre seu amor por Levi, de seu compromisso de fazer o casamento funcionar. Ela descreveu conversas em que planejaram para o futuro, discutiram ter filhos. Ouça isso, disse Tessa, lendo em voz alta. Levi e eu ficamos acordados, a noite toda conversando, realmente conversando como costumávamos, sobre o que queremos, o que tememos. Ele admitiu que está escondido em seu trabalho, com medo de não ter um marido como um pai que não havia, mas que eu não disse que eu não disse que eu não disse que não fosse o que não havia como um marido. Outro. Este lugar não é uma prisão. Catherine sorriu. Isso soa como Emma. Ela sempre podia ver o coração das coisas. Tessa continuou lendo. As entradas mais recentes mostraram Emma se preparando para o evento de caridade. Empolgado por usar um vestido novo, nervoso por representar a família Barrett sozinha. Aqui está um dia antes de ela morrer, disse Tessa. Claire ligou novamente, me pressionando para me mudar para a cidade. Ela quer dizer bem, mas ela não entende. Sim, Levi e eu temos problemas. Sim, às vezes me sinto isolado aqui. Mas fugir não é a resposta. Estamos trabalhando nas coisas. O Butterfly Meadow será finalizado no próximo mês. Tessa olhou para cima, questionando. O rosto de Levi estava pálido. Estávamos tentando ter um bebê, explicou. Emma abortou 2 vezes. Nós íamos tentar novamente. Tessa voltou-se para a entrada final, escrita na manhã da morte de Emma. Seu coração bateu quando ela começou a ler em voz alta. Levi e eu discutimos sobre o evento de caridade. Ele não pode vir. A colheita e a tempestade. Eu disse que ele nunca dá tempo para minhas coisas. Apenas a fazenda importa. Foi injusto. Eu sei o quão importante é essa colheita. Quantas pessoas dependem de que eu me desculparei. Ela não entende o que Levi e eu temos que vale a pena lutar. O silêncio encheu a sala. Tessa fechou o diário gentilmente. Ela não estava planejando deixá-lo, disse ela em silêncio. Ela estava voltando para você. O e-mail de Claire é uma falsificação. Levi ficou abruptamente, caminhando para a janela. Seus ombros eram rígidos de emoção. Eu sabia, ele disse rouca. Eu sabia que Emma não iria sair assim. Catherine enxugou as lágrimas. Claire manipulou tudo. Usou a morte de Emma para puni-lo. A questão é, disse Tessa, o que fazemos com essas informações? Levi se virou, seu rosto resoluto. Paramos de nos esconder. Dizemos a verdade, tudo isso. O plano tomou forma rapidamente. Eles realizariam uma conferência de imprensa na fazenda. Levi falaria abertamente sobre seu casamento com Emma, sobre sua morte, sobre as falsas acusações. Eles libertariam partes selecionadas dos periódicos de Emma, apenas aqueles que refutaram diretamente as alegações de Claire. E quanto a nós? Tessa perguntou a Levi quando eles estavam sozinhos. Se você quer dar um passo atrás, eu entendo, disse ele. Isso não será fácil. Eu não vou a lugar nenhum, ela respondeu firmemente. A menos que você queira eu. Nunca, disse ele, puxando A para perto. Você é a melhor coisa que aconteceu comigo em 3 anos. A tempestade levou você a mim por um motivo.
A conferência de imprensa estava programado para a tarde seguinte. As notícias se espalharam rapidamente e, pela manhã, os repórteres foram reunidos nos portões da fazenda. Catherine lidou com os arranjos com eficiência praticada, montando um pódio perto do prado da borboleta. Naquela manhã, quando Tessa ajudou Levi a preparar sua declaração, chegou o vice de um xerife. Senhor Barrett, ele disse quando Levi o encontrou na porta. Houve um incidente na cidade. Que tipo de incidente? Levi perguntou, tenso. O ritmo no apartamento de Rowe, explicou o deputado. Nada de valioso, mas o local foi saqueado e restava uma mensagem na parede. Que mensagem? Tessa perguntou, juntando-se a eles. O deputado hesitou. Dizia, deixe-o em paz ou se junte. A Emma? Tessa sentiu o medo frio. Claire, ela sussurrou. Não sabemos disso, alertou o deputado. Mas estamos investigando. Enquanto isso, você pode querer ficar aqui, senhorita Rowe, por segurança. Depois que ele saiu, Levi acompanhou à sala de estar. Estou chamando isso, declarou ele. A conferência de imprensa, tudo isso é muito perigoso. Não, disse Tessa com firmeza. É exatamente isso que Claire quer, para nos assustar em silêncio. Nós mantivemos o plano. Ela ameaçou você, argumentou Levi. Explicitamente. São apenas palavras, insistiu Tessa. Ela está desesperada. Ela sabe que temos a verdade do nosso lado. À tarde, a fazenda era cercada por mídia. Catherine providenciou a segurança, mantendo os repórteres contidos em uma área designada. As pessoas da cidade local também vieram, em pé atrás da imprensa, mostrando seu apoio. Exatamente às 3h, Levi subiu ao pódio. Tessa e Catherine ficaram um pouco atrás dele. Ele parecia forte, determinado. Não é mais o recluso escondido do mundo. 3 anos atrás, ele começou. Eu perdi minha esposa Emma em um trágico acidente. Após houve rumores, acusações e dor que me levaram a isolamento. Recentemente, essas acusações ressurgiram, acompanhadas por novas reivindicações, que não são apenas prejudiciais, mas falsas. Ele falou claramente, sem notas do coração. Ele falou sobre seu casamento com Emma, os bons tempos e os desafios. Ele reconheceu suas lutas, mas enfatizou seu compromisso um com o outro. Na noite em que Emma morreu, discutimos. Isso é verdade. Eu carrego essa culpa há 3 anos imaginando se as coisas poderiam ter sido diferentes. Mas ao contrário das recentes alegações, Emma não estava planejando me deixar. Ela não estava escapando de um casamento infeliz. Ele segurou o diário de Emma. Estes são os pensamentos particulares da minha esposa, que eu nunca li até ontem. Por respeito a Emma, não compartilharei a maior parte do que está escrito aqui, mas vou compartilhar sua entrada final. Escrevi na manhã em que ela morreu. Ele leu a entrada em voz alta, sua voz estável apesar da emoção. Quando ele terminou, havia um silêncio completo da multidão. Minha cunhada, Claire Wilson, afirmou que Emma enviou um e-mail planejando deixar o país naquela noite. Esse e-mail é uma falsificação. Emma estava voltando para casa. O acidente que tirou a vida foi exatamente isso, um trágico acidente. Ele fez uma pausa olhando diretamente para as câmeras. Por 3 anos escondi do mundo, da dor, das memórias. Então, em outra tempestade, conheci Tessa Rowe. Ele gesticulou para Tessa, que deu um passo à frente para ficar ao lado dele. Tessa me mostrou que a vida continua, que o amor pode voltar. Isso se esconde da dor, apenas prolonga a não vou mais me esconder. Não de acusações falsas, não de lembranças dolorosas, e certamente não de uma chance de felicidade. Ele se virou para Tessa, pegando a mão dela. Emma sempre fará parte de quem eu sou, parte desta terra. Mas Tessa é meu futuro, e não deixarei ninguém ameaçar esse futuro com mentiras. Os repórteres gritaram perguntas. As câmeras exibiram. Levi respondeu calmamente, honestamente. Sim, ele e Emma tiveram problemas no casamento deles. Não, ela não estava planejando deixar. Léo. Sim, ele tinha a evidência de provar que o e-mail de Claire era uma falsificação. Enquanto a conferência de imprensa continuava, Tessa notou movimento na parte de trás da multidão. Claire Wilson empurrou seu caminho a seguir.
seu rosto contorcido, com raiva. Mentiroso! Ela gritou apontando para Levi. Você está torcendo tudo. Emma odiava aqui. Ela odiava estar com você. A segurança se moveu em sua direção, mas Levi levantou a mão para detê-los. Deixe-a falar, ele disse calmamente. Claire invadiu a frente de frente para Levi através do pódio. Você acha que ler algumas entradas do diário prova alguma coisa? Emma escreveu o que ela achava que você queria ouvir. Ela tinha medo de você. Isso não é verdade, Claire, disse Levi calmamente. Emma não tinha medo de mim ou de ninguém. Ela era forte, independente. Você sabe disso. Então por quê? Ela me disse que estava saindo. Claire exigiu. Por que ela me pediu para reservar ingressos para Paris? Ela não, respondeu Levi. Você forjou esse e-mail. Eu tenho provas, Claire gritou, sua voz quebrando. Eu tenho a mala dela. Ela as embalou naquela noite pronta para sair comigo. Um murmúrio passou pela multidão. Levi parecia confuso. Que mala? O que ela saiu da minha casa no dia anterior? Os olhos de Claire estavam loucos agora. Ela trouxe secretamente e disse que voltaria para isso na noite seguinte. Tessa assistiu Claire com cuidado. Algo não estava certo. Ela deu um passo à frente. Claire, ela disse gentilmente, se Emma deixasse uma mala com você, o que havia nela? Claire se voltou para ela. Nenhuma da sua conta. Você é apenas sua última vítima. São roupas? Tessa pressionou. Itens pessoais? Coisas que ela precisaria se estivesse saindo do país. Claire hesitou, expulsa pelas perguntas específicas. Sim, claro. Catherine se mudou para ficar ao lado de Tessa. Qual era a cor da mala, Claire? Azul, disse Claire imediatamente. Sua mala azul favorita. Catherine e Levi trocaram um olhar. Emma não tinha uma mala azul, disse Catherine. O dela estava vermelho. Sempre vermelho. O rosto de Claire corou. Eu quis dizer vermelho, foi vermelho. O que mais estava nele? Tessa perguntou, mantendo a voz calma, não confrontacional. Além de roupas, o passaporte dela, Claire gaguejou. E joias, peças de família. O passaporte de Emma foi encontrado em sua bolsa após o acidente, disse Levi em silêncio. E ela nunca tirou as joias da avó. Ela estava usando quando morreu. A compostura de Claire rachou. Você é todo contra mim. Você sempre foi contra mim. Emma era minha irmã, Mina, e você a tirou de mim. De repente, a verdade ficou clara para Tessa. Não se tratava de Levi. Era sobre a dor de Claire, sua incapacidade de aceitar que a morte de sua irmã foi um acidente aleatório e sem sentido. Claire, disse Tessa suavemente, você não perdeu. Emma por causa de Levi. Você a perdeu porque os acidentes acontecem. Acidentes terríveis e injustos que não fazem sentido. Não. Claire chorou, lágrimas escorrendo pelo rosto. Ele a matou. Se ela não estivesse com ele, ela não estaria naquela estrada. Se ela não estivesse comigo, estaria em outro lugar, disse Levi gentilmente. Vivendo sua vida, correndo riscos, dirigindo em tempestades. O que aconteceu não foi culpa de ninguém. Então, por que dói tanto? Claire soluçou, sua raiva desmoronando em sofrimento cru. Por que não consigo parar de te culpar? Porque é mais fácil do que aceitar que às vezes não há ninguém para culpar, disse Catherine, se mudando para o lado de Claire. Eu também sinto falta dela, Claire, todos os dias. Os ombros de Claire caíram. 3 anos de raiva pareciam escorrer dela, deixando apenas exaustão e tristeza. Catherine colocou um braço ao seu redor, levando-a para longe das câmeras. Levi voltou para os repórteres. Acho que terminamos aqui, disse ele firmemente. Minha família precisa de privacidade agora. A conferência de imprensa terminou. A segurança escoltou a mídia da propriedade. Dentro da casa, Catherine sentou-se com Claire na cozinha, as duas mulheres conversando em silêncio. Anos de amargura não poderiam ser desfeitos em um momento, mas foi um começo. Tessa e Levi foram até o prado de borboleta. O sol do final da tarde lançou longas sombras nas flores silvestres. Você acha que ela vai ficar bem? Tessa perguntou, olhando para trás em direção à casa. Claire, leve considerado. Eventualmente, eles podem viver com como você fez, disse Tessa gentilmente.
dizendo a si mesmo que você foi responsável pela morte de Emma. Levi assentiu. Foi mais fácil do que aceitar que não conseguia controlá-lo. Não poderia impedir isso. E agora? Ele olhou para ela, seus olhos claros e calmos. Agora eu sei que a vida é imprevisível. Tempestades vêm sem aviso prévio, mas também fazem coisas boas. Ele pegou a mão dela. Às vezes, as melhores coisas chegam quando você menos espera. Eles atravessaram a ponte de madeira até o coração do prado. As borboletas dançavam ao redor deles, movendo-se de flor para flor. Eu tenho algo para você, disse Levi, alcançando o bolso. Ele puxou o colar que havia mostrado antes, as folhas entrelaçadas e de ouro e prateadas. Levi, Tessa sussurrou. Isso foi para Emma. Não, ele a corrigiu. Foi para a mulher que eu amo. Então, e agora? Ele colocou na palma da mão dela. Não estou pedindo que você substitua Emma. Ninguém poderia. Mas você trouxe luz de volta à minha vida, Tessa. Você me mostrou que é possível honrar o passado sem viver nela. Lágrimas encheram os olhos. Tem certeza? Mais certeza do que eu sobre qualquer coisa em 3 anos. Ele fechou os dedos dela ao redor do colar. Leve isso. Não como uma promessa, mas como começo. Tessa abriu a mão, olhando para as folhas, delicadas. É lindo. Como o que estamos construindo, disse ele. Peças diferentes unindo-se para fazer algo novo. Ele prendeu o colar em volta do pescoço dela, os dedos gentis contra a pele dela. O pingente descansou logo acima do coração. O que acontece agora? Ela perguntou. Com a mídia, com Claire, a vida continua, disse Levi simplesmente. A verdade está lá fora agora. Alguns vão acreditar, outros não. O que importa é que a conhecemos. Enquanto voltavam para a casa, Catherine os encontrou na varanda. Claire está mais calma agora, relatou ela. Vou levá-la para a minha casa por alguns dias. Ela precisa de ajuda, Levi, ajuda profissional. O que quer que ela precise, Levi concordou. Ela ainda é família. Depois que Catherine e Claire foram embora, a fazenda ficou quieta novamente. A equipe de segurança permaneceu nos portões, mantendo afastado qualquer repórter remanescente. Levi e Tessa sentaram-se no balanço da varanda, observando o pôr do sol pintando o céu em cores brilhantes. Fique esta noite? Levi perguntou. Sim, respondeu Tessa. E amanhã à noite, e na noite seguinte. Ele sorriu, puxando-a para perto. Isso é uma proposta, Tessa Rowe. É um começo. Ela ecoou as palavras dele. O resto vamos descobrir juntos. 6 meses depois, em um dia claro de outono, Tessa estava no prado de borboleta novamente. Mas desta vez, ela usava um vestido branco simples e flores silvestres nos cabelos. Betty do café ajudou a organizar tudo. A cidade inteira havia chegado, em pé em círculo ao redor do prado. Levi esperou por ela na ponte de madeira, parecendo forte e firme em um terno escuro. Catherine ficou ao lado dele, radiante de alegria. Até Claire estava lá, sentado em silêncio na fila de trás. A terapia a estava ajudando a encontrar paz, aceitação. Enquanto Tessa caminhava em direção a Levi, ela sentiu o colar contra a pele, as folhas de ouro e prata, símbolos de 2 vidas entrelaçadas. Ela pensou na noite em que se conheceram, a tempestade que parecia o fim de seu mundo, mas acabou sendo o começo de algo bonito. Quando eles trocaram votos, a voz de Levi era clara e forte. Você apareceu em uma tempestade, disse ele, e me ensinou a ficar seco. Para enfrentar a chuva, não se esconder dela. Tessa apertou as mãos. E você me deu abrigo quando eu não tinha para onde ir. Um lugar para reconstruir, para começar. De novo. Eu prometo ser seu abrigo, Levi prometeu, através de quaisquer tempestades que possam vir. E eu prometo ser seu porto seguro, respondeu Tessa. Um lugar para voltar para casa, sempre. Enquanto selaram suas promessas com um beijo, as borboletas se levantaram em uma nuvem de cor. A vida não era perfeita. Haveria desafios pela frente, dias difíceis, mais tempestades para o clima, mas eles os enfrentariam juntos, 2 pessoas que perderam tudo e encontraram algo maior. Um amor nascido na tempestade, forte o suficiente para lastir por todas as estações.
Naquela noite, enquanto dançavam sob cordas de luzes no prado, cercado por amigos e familiares, Tessa olhou para as estrelas emergindo no céu de Twilight. Obrigado, ela sussurrou para o universo que os juntou. Para quê? Levi perguntou, segurando-o perto. Tessa sorriu, tocando o colar na garganta. Pela tempestade que me levou aqui, para a chance de começar de novo. Para novos começos, disse. Levi, seus olhos cheios de amor. E para resistir a todas as tempestades, acrescentou Tessa, juntos. Acima deles, as estrelas encheram o céu noturno, constantes em um mundo em constante mudança. Assim como haviam encontrado constância no outro, um abrigo na tempestade, um refúgio na calma, um amor para durar todas as estações. O fim